Boa noite, essa é a live diferenciada. É uma live com contexto e o conteúdo e o tema chamado liberdade. Liberdade temos em Romanos capítulo 6, versículo 20 e 23. Temos em Jó capítulo 8, versículo 34 e 36. E temos também em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que se diz: Estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis e metei-vos debaixo do jugo da servidão. Da servidão. Outras bíblicas, né? Bíblia, ela diz no final escravidão. Já aqui diz Servidão. Servidão. Vamos lá. Chama bastante atenção no linguajar de dizer servidão e escravidão. Chama bastante atenção. Algumas bíblias de estudo, ou se você, na sua Bíblia, você vê aí Gálatas, capítulo 5, versículo 1, alguns de escravidão. Então, vamos lá. O tema hoje é liberdade. O tema é liberdade. Vamos lá. Eu deixei alguns tópicos aqui, informando aqui bem ligeirinho. Eu vou pular esse primeiro, vou para o segundo e para o terceiro, porque o primeiro me chama bastante atenção. Vamos lá. Liberdade de ser livre. Liberdade de ser livre. É uma liberdade aonde você consegue alcançar, almejar o seu direito de ser, da sua liberdade, né? Sua liberdade de expressar, de expressão, de andar, de falar, de agir. E o terceiro tópico aqui diz liberdade de medo e de estresse. Esse me chamou mais bastante atenção ainda, porque liberdade de medo e de estresse, porque nós temos uma liberdade tanto da parte negativa, tanto da parte positiva. Vamos lá. Liberdade de medo e de estresse. Qual será? Será que essa liberdade de medo, aonde está agindo lá hospitalar e estando com estresse, né? Porque as palavras, tanto ela tem um conteúdo de bem, de bom, e tem também a expressão, o linguajar, aonde a pessoa raciocina um pouco diferente, né? Que tem tanto as palavras positivas e tem tanto as palavras negativas. Então, liberdade de medo e de estresse, né? Me chamou bastante atenção essa palavra de medo. Então, essa liberdade de medo, qual é a liberdade do medo que a pessoa está tendo, porque futuramente vai ter algum estresse, né? Então, isso é uma liberdade de medo e pode ter um estresse. Enfim, vai ver algum aí contexto desse aqui, no caso, que chamou a atenção. Qual é o Romanos capítulo 6, versículo 20 e o 23. Ou é o 23? É 23. Né? Porque tem o 23 e tem o 23, né? Então aqui está sendo o 23, né? Porque tá lá o traço. Aí vamos ver, ou se quiser entender, ou a gente pula ou a gente vai nele concretamente. O 20. O 20. Capítulo 6 de Romanos. Porque quando
ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. Tá vendo? O que eu acabei de falar nesse instante. Que tem a linha de raciocínio da liberdade, tanto da expressão do bem, tanto do mal, tanto do positivo, tanto do negativo, liberdade de medo e de estresse. Então acabou de confirmar aqui em Romanos capítulo 6, versículo 20. Repete novamente. Porque quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. E o 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra aqui também, ela mostra e diz que, repete essa parte aqui, mas é o 23, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna. Por Cristo Jesus. Então tá aí, ó. A liberdade, que é o tema. E aqui tá, né? Falando que, mas agora a liberdade do pecado é feito servo. Cadê? Não. É feito servo. Porque quando é servo do pecado, não, porque pulou. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Correto. Esse 22 chama a atenção também, não é? Porque do 20 está o traço 23, que a gente pulou. Mas vamos ver o 21 e o 22 e emendar o 23, só para a gente entender. Ou do 20 logo, para a gente entender melhor, né? Porque quando ireis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E eis que fruto tinhas então das coisas do que agora vos envergonhais. Porque o fim dele é a morte. Mas agora, libertados do pecado, é feito servos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Então, a gente sabe, né, que o tema é liberdade, e no meio dessa liberdade, a gente sabe que quem teve uma liberdade mais imensa, eu vou pular essa parte, depois eu vou para essa parte. Vamos para essa primeira aqui. Liberdade alcançada através da participação e conhecimento na sociedade. Essa aqui é que me chamou mais bastante atenção. Liberdade alcançada através da participação e conhecimento na sociedade. Já ouviu aquele ditado que diz assim? A pessoa realmente, quando vem candidato, muitas pessoas dizem assim: será que esse candidato, ele na comunidade dele, ele é bem visto? Não tem um linguajar assim popular? Tem. Para saber se ele realmente é um bom merecedor para ter um voto? Me chama bastante atenção essa expressão de liberdade. Então, liberdade alcançada através da participação e conhecimento na sociedade. Será que essa liberdade alcançada através da participação e conhecimento na sociedade, será que esse conteúdo completo, em peso, será que tem ambas participações, ambos conhecimento alcançado
dentro da sociedade, tendo a liberdade de conquistar. O que me chama bastante atenção nessa frase, nessa palavra, de uma participação e de um conhecimento alcançada na sociedade. Será que todos são bem vistos de uma forma, de uma liberdade, né, para alcançar o desejo, o mérito? Por que eu estou dizendo essa palavra? Porque sempre ocorre um ocorrido, né? Exemplo, projeto social, né? Feita a minha pessoa. Tá ali da Andrade. Ele resolve isso, ele resolve aquilo, ele resolve isso, ele resolve aquilo. E tem outro ditado popular que se diz: tem camarada que ajuda tanto, quando chega lá na frente e pleia uma campanha, o povo vira as costas, esquece da pessoa, cega a pessoa. Mas quando não é política, o povo enxerga a pessoa. Mas quando é em cima de política, o povo não enxerga aquela pessoa. Aí será que está nesse contexto liberdade alcançada através da participação e conhecimento na sociedade? Rapaz, essa palavra não é tão egoísta, mas essa palavra é uma pura realidade, aonde a gente vem a entender a nossa capacitação de uma organização para dentro da sociedade, para ter mais ainda a participação, né, do direito, de um conhecimento e alcançada, né, que é alcançar, almejar o direito que todos querem. Não é fácil, é completamente difícil, mas o que é que falta? A lei da liberdade é a união, porque a liberdade se forma também aqui no linguajar, na palavra ao de dizer, que aí veio, tem aquela intimidade tão profunda, tão próximo. É porque, exemplo, um projeto, o projeto já está dizendo tudo. Se Deus deu o propósito do tabernáculo da igreja, está lá o propósito. Olha lá, liberdade. O projeto social, uma liberdade. Se der também uma liberdade demais, aí o que é que acaba? Tendo uma libertinagem. Então também faz parte deste conteúdo que se chama liberdade. Vai ver Jó ou é Romano? É Jó. João. É Jó. Não é João. É Jó. É Jó, capítulo. É João. Colocasse João, foi. É 8:34. Aqui, ó. É João mesmo? Né, que não tem um acento. 34. Vamos ver. Até eu coloquei errado, né? Responderam. Não sei se é Jó, não sei se é João. Jó não tem, não. Diz que és nascido de todo pecado, ensinais a nós expulsarmos. Jesus ouviu que eu tinha expulsado o encontrado, disse-lhe: crês no Filho de Deus? E ele respondeu, disse-lhe: quem é? Ele, Senhor, para que nos creia. Eu acho que tu botou errado. Eu tô achando que é Jó aqui, ó. Vamos ver lá. Não, esse é João. Epístola. Eu olhei. É João também. É São João aqui, epístola. É aqui, João. Aqui, Jó. Jó, vamos lá. 8. Tem não. Tem não? Tem não. Então realmente coloquei errado. Vê o 9. 34. Aqui tem. Isso é 9. Tu disse 8. 8. É 9. Tem não, tem não. Então tá errado aqui. Aonde eu peguei errado. Mas eu ateclei mais, foi no Gálatas. Vamos lá. Vamos dar a continuação.
liberdade. O único que teve uma liberdade tremenda, imensa, né, de salvar um tão pobre pecador, né, que derramou o seu sangue carmesim na cruz do Calvário, só foi o único suficiente, Jesus Cristo. O único que teve uma liberdade, né, com Cristo. Olha, uma liberdade com Cristo. Uma liberdade íntima, uma liberdade aonde ele diz: Pai, né? Perdoa que ele não sabe o que diz, né? Ele está lá clamando, ele está lá pedindo. Então, com toda autonomia de uma liberdade ao Pai, ao Deus Celestial, para poder curar os leprosos, para poder trazer a melhoria. Então, por isso, hoje em dia, nós estamos trazendo este tema de liberdade, aonde nós vemos muitas liberdades alheias de uma forma e até individual ou até de multidões, né? É o mais que a gente vê aí, vários cenários, e parece mais que não vão se cansar. Tudo há um propósito, há um poder, né? Desde do tempo de José, o rei. Então, a política, ela não é de hoje. Eliane Santos. Então, essa liberdade, minha cunhadinha, ela ainda vem contínua para poder alcançar ao desejo, ao mérito. Às vezes não é de honra, às vezes é de desonra, porque aqueles méritos de honra é aonde realmente vai trazer a melhoria. Porque a gente vê tantos aí, né? Às vezes que se diz que é tão capacitado. Teve muitas pessoas que diziam assim para mim em 2020: Ido, cuidado para essa política, ela não... Até os pessoal do partido disse: Ido, toma muito cuidado, porque a política vai chegar uma hora, se você não tiver um controle, você vai enlouquecer, né? Quando eu viajei para São Paulo, para o Paraná, que eu viajei para São Paulo também, quando eu fui para o Paraná, aí o amigo disse, Isaac do Bairro dos Estados: Ido, toma cuidado, Ido, para os políticos não botar uma bomba aí no avião. Porque eu teclava muito, né, nos buracos de Camaragibe, muito imenso, que hoje em dia fizeram até uma rampa ali bem antes do... em frente ao posto, né, onde tem ali a Arena Pernambuco, em frente assim do posto de gasolina. Se você reparar ali, aquilo ali era um buraco imenso que parecia que não tinha fim, e eu fazia vários vídeos ali explicando, né, que os políticos não fazem o serviço bem feito, e realmente ainda está lá pior, está uma lombada parecendo casco de tartaruga. Então vamos lá, o tema liberdade. Então, será que eles lutam, batalham para ter uma liberdade, para poder dar a continuação
com honra, com sinceridade. Então, 2020 eu vi candidato, 2022 eu vi candidato, 2024 eu não queria vir candidato, eu não queria, mas eu não sei porquê, foi um reboliço tão grande que de toda forma quiseram eu. E realmente eu vim. Mas boa, né? eu não pensei que ia ser de uma forma, né, mais capacitada financeiramente, porque para fazer uma política tem que ter muita capacitação financeiramente. Verdade. E eu vejo que muitos vêm candidato, mas dependendo do fundo partidário, do fundo eleitoral, e no final sai aquela merreca de 5 mil reais, que parece que é o mundo, né? Parece que é o mundo, e 5 mil reais não dá para nada. É uma negação. É uma negação. Em 2022, além dos 5 mil reais, tive vários prejuízos, tive R$1.000 de multa, tive o calço do motor quebrado, tive o radiador do meu carro estourado, né? Foi R$1.000 de multa, radiador estourado, calço do motor quebrado. Deixa eu ver mais. Calma que ainda tem mais. Tive 7.301 quebrado de multa, porque o partido não fez minha prestação de conta, e eu com tudo certinho, né? Fui até onde trouxeram essa bomba para mim, né? Que eu já falei na outra live aqui, os embargadores, junto com a União, junto com o juiz, junto com os gerentes de banco. É um absurdo. Tiraram o dinheiro da minha conta, que não era meu, era da conta da minha esposa, que era, no caso, da fatura da minha esposa, e ela não conseguia. Aí as pessoas que tiravam no cartão dela mandavam passar para o meu Pix para eu poder fazer o pagamento. Quando eu fui ver o dinheiro, cadê o dinheiro? R$2.800 foi tirado, enfim. Então, isso é o que dá a pessoa lutar pelo povo. Mas é amargo, como se diz o ditado, é bom, é gostoso, mas vamos para cima, cuida para cuidar. Mas esse 2026 eu não sou candidato, não venho candidato, né? Essa live diferenciada, por mim, a gente pode dar continuação, a gente pode prosseguir mais ainda com vários temas daqui para frente. Não tenho em mente qual é o próximo tema, mas a liberdade é essa, que muitos faz uma articulação imensa e diz: isso aqui é meu direito de ir e de vir, de liberdade de forma de expressão. É isso que muitos dizem, e começa a fazer o fuzuê, a muvuca, para poder trazer engajamento para eles. Rapaz, então isso é uma liberdade, se a gente for ver, muito negativa. Muito negativa. É uma liberdade que não é coerente, capacitado de fazer a verdadeira organização popular para a população. Então aí tem muita diferença da liberdade. Feito foi falado aqui, tem o lado da liberdade para o ponto positivo, tem o lado da liberdade para o ponto negativo. Então, muitos usam politicagem, mas não faz a verdadeira política civilizado, com a verdadeira expressão da liberdade dentro da comunidade. Um político não chega com liberdade. Liberdade que eu digo não é liberdade para
com gracinha para um eleitor dentro de uma comunidade, não. Liberdade é chegar com a liberdade de dizer: eu tenho o direito de chegar em qualquer comunidade. É esse tipo de liberdade. Eles não têm esse direito, eles não têm essa razão, eles não têm essa liberdade, eles não têm esse carinho. Por quê? Porque o coração dele já é uma liberdade da negatividade, de não ter aproximação ao público, aos eleitores, ao povo dentro da comunidade. Então eles não têm essa liberdade de se aproximar até a mim, até a você. Porque quando ele se aproxima, a mentalidade dele já é essa, já não tem outra em pensar e raciocinar. Você vai querer o que de mim? Já é assim, na mentalidade. E estou me aproximando perto de A, de B e de C, já vem. Ali já vem coisa que é negativa, que já quer farinha pro saco dele, tipo: olha, tô querendo 5 sacos de cimento, tô querendo 1000 tijolos, tô querendo um médico, tô querendo isso, tô querendo aquilo. Eles não querem se aproximar do povo, entender, né? Da forma, se o povo chega pedindo, tipo, uma coisa, 2 ou 3, ou se é para um vizinho, se é para o outro. Então, eles não têm ideologia de chegar, de se aproximar e dizer: vamos fazer uma mudança, vamos trazer uma mudança para dentro da comunidade. Eles não têm essa liberdade. Eles não têm essa liberdade porque eles não têm a capacidade. Agora, a capacidade de se aproximar de uma liberdade negativa, eles têm. E quando ele chega, eles não vai chegar discretamente. Eles não vai chegar por si próprio. Ele vai chegar através de A, B ou C. E mesmo ele vindo através de A, B ou C, eu vou lhe dar esta palavra a você, que é A, B ou C. Não se venda a si, né? Não se venda a si por qualquer interesses pessoais. Não se venda, entendeu? Seja o que você é, realista. Não adianta você se vender por algo financeiramente, pelo um propósito de um cargo mensalmente, um dinheiro. Eu vejo muito isso. Eu só apoio, eu só ajudo se me der R$1.000 por mês, se me der 2.000 por mês. É assim. Então, já começa errado A, B e C. Já começa errado. Porque futuramente vai precisar daquele político. Ele vai dizer: já solicitei para A, B e C da forma, né? Eu não digo quando ele já vem fazendo sucessivamente um acordo, né, do caráter civilizado e vem fazendo sem ser político, vem fazendo com amor e carinho, né? Tem a capacidade de fazer a verdadeira organização de uma capacitação dentro da cidade. Então, muitos podem até dizer que eu utilizo logo esse linguajar, que tem pessoas que babam o político e diz: não é dessa forma que você pensa, não é dessa forma que você está pensando. Se não é da forma que eu estou pensando, é da forma de quem está pensando. É a lei que está informando, dizendo que não pode fazer isso, isso e aquilo. E aí? Então, a lei também está proibindo o político roubar?
É o mais que a gente vê. Ah, porque tem uma santinha que saiu, não é mais vereadora dentro de Camaragibe. Ah, tem um santinho porque saiu, não está querendo ser mais vereador dentro de Camaragibe. Isso é balela. Isso é balela. Isso não cola dentro dos meus ouvidos. Não. Isso é balela. Isso aí tem algo por detrás que é imenso. É a bola da vez. Sacou a ideia? Se não sacou, eu vou te explicar. É a bola da vez. É a bola da vez. Olha, tá aqui a bola da vez. Foi passada para tu? Foi. Por que não pode passar para o suplente? Tem que passar para o suplente, porque quando passa para o suplente, então nós estamos no poder e nós temos o poder do suplente e de você que entregou o cargo para o suplente. Então é muito fácil, pessoal, entender. 1 mais 1 é 2. Então quando 1 mais 1 é 2, então tá aí a massa cefálica jogando na nossa face, enganando o meu povo. Daqui a pouco, vai fazer o quê? Ah, aquela que se renunciou-se e tá com um novo cargozinho, daqui a pouco tá vindo aí a deputada estadual, a deputada federal. Aquele que se renunciou, daqui a pouco tá vindo a deputada estadual, a deputada federal. E eu tô vendo muitos aí sem capacidade e vindo a deputado federal, não quero nem citar o nome dele. De ver o camarada vir com nada a deputado estadual. Isso é uma... Isso, ó. É o degrau. É como eu me lembrei agora de um rapaz que, quando saiu na lista dos candidatos da votação, só tinha 2 votos. Aí disseram que era ele e da esposa. Vê só. Então, qual era a liberdade que ele tinha de fazer de algo de bom e de melhor para o povo? Nada. É, porque não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada, infelizmente. Ele entrou só por entrar. Isso aí também, esse tópico aí também é interessante. Por quê? Porque tá vindo só fazer o preenchimento. Só o preenchimento. Né? Agora, eu não entendo assim, porque a Câmara, se eu não me engano, é 20 vereadores. Depende da cidade, né? Aqui é 13, a tecla no 13. É 13, a tecla no 13. Por quê? Pronto. Porque a tecla tanto no 13. Vamos pular essa parte. Porque Camaragibe não era para ter 13 vereadores. Era para ter 15 ou mais. Porque ou menos. Nossa cidade tem muitos. A gente não vê ele se mexer. Muitas população. Então, até cidade já temos, bairros já temos. Já temos vários bairros dentro de nossa cidade. Eu acho que não adianta eu citar nome aqui, porque eu não vou conseguir lembrar. Bondade de Deus não é bairro. E aí, já inventaram um bairro. Lá no Lixão, lá no Céu Azul, pegando com a bondade de Deus. Aquilo ali, vamos dizer que é bondade de Deus. Vamos dizer que é São Lourenço da Mata, que é divisa. Tem também aqui no céu, em Tabatinga, tem um lugarzinho ali que inventaram o nomezinho também ali perto da beira da mata. Enfim. Então, são muitas populações. Então, tem que ter mais político que venha fazer, ou ter menos político que venha fazer mais ainda. Muita população e Camaragibe precisando de praça para criança, né? Que só tem uma, né? Então, entre aspas. Eu acho assim que o meu sonho um dia não ver coligação, mas infelizmente é aí aonde tem o manejo, né? Muito simples, muito fácil, aonde a pessoa enganja os vencedores, os ganhadores, né? E voltando a falar, que eu estou vendo
pessoas vindo, a deputado federal, não sei se ele veio a estadual, eu particularmente eu já vim, já a vereador, candidato, já vim a deputado estadual, já vim a vereador de novo. Então, essa eu não quero vir, porque se eu inventasse de vir, eu ia vir a federal. Então, muitas pessoas não iam concordar. Então, eu prefiro ficar neutro, porque 2028, né, o meu vigor, né, a minha liberdade, o meu direito, a minha capacidade, a minha capacitação vai ser muito mais, né, do que eu querer ver uma pessoa ganhar em política. Então vou querer ver muito mais. Então a gente vai ter que e por isso que eu não estou vindo nessa, né? Já para minha proporção ser bem maior financeiramente para 2028, alavancar e Deus permitir terminar meu carro, que falta 15 parcelas, eu estou muito sufocado, 60 parcelas, muita coragem, vim candidato esses 3 períodos, 2020, 2022, 2024 e ainda continuo pagando o meu carro. É muita luta, é muita batalha, sem condições 100%, né, de estar aliviado. Às vezes deixar até de ter um pão dentro de casa para ir fazer uma campanha, deixar o pão de dentro de casa para pagar o carro, deixar de ter um pão dentro de casa para fazer a organização do projeto social voluntário dentro de nossa cidade de Camaragibe, feito em 2022, também fiz fora de Camaragibe, fiz lá em Martim da Luz. Por mim, quero fazer muito mais cidade, não é só dentro de Camaragibe, mas vamos aguardar, né, a melhoria desse 2026 ao 2028, que eu creio que vai vir coisas boas e muitas novidades. Então tá na hora, eu vou ter que ir, né? O tema foi liberdade e pergunto e digo, qual é a sua liberdade? Sua liberdade de expressão, sua liberdade de melhoria, sua liberdade, né, tanto positiva, tanto negativa. Tem uma palavra que eu disse assim para o amigo disse assim para mim, por que tu só pensa negativo, né? Porque ele queria que eu pensasse positivo. Oxe. Eu já sabia que tem tipo de pessoas assim, que quer ver você falar, pensar de uma forma positiva, da forma do que ele deseja que você venha concordar numa concordância, né, daquilo ali. Aí, no meio daquela concordância, é como se ele está jogando conversa fora, o velho ditado que diz, entrando dentro da sua mente, para você concordar o que ele quer, o que ele diz. Então, eu sempre dizia a ele que não acredito, né? Não acredito, não é bem assim, não é fácil, é impossível. Aí ele disse, rapaz, por que tu sempre arrudeia, tu bota sempre umas palavras negativas? Aí o que eu simplesmente respondi para ele, né? Não respondi dessa forma que eu estou dizendo aqui para você, que tem muitos tipos de pessoas que quer que você concorde de uma forma que ele quer, que ela quer. Por quê? Porque você está apenas na palma da mão dele ou dela. Entendeu? Aí eu sempre não concordava com ele.
arrodeava nas palavras, eu dizia que nunca vai dar certo, é assim, é assim, é assim. Aí ele dizia, rapaz, por que tu sempre pensa negativo, hein? Aí eu disse a ele, sabe por que eu penso negativo? E a gente tem que ter a resposta, viu? A gente não tem que arrodear, a gente tem que ter a resposta para esse tipo de pessoas. Porque o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Então a gente tem que vigiar. 24:48, eu disse a ele, eu penso negativo para poder dar positivo. Eu penso negativo para poder dar negativo. Ele disse, poxa, cara, gostei. Gostei. Ele também me deu a resposta. Realmente, você está certo. Olha. Tá vendo? Então, se tudo que eu concordasse dele, eu ia estar na mão dele. Palma da mão dele. Teve uma pessoa, né, que fez assim, com a minha esposa. Toma aqui aquele negócio que se faz suco. Polpa, né? É, pouco. Polpa. Não sei como eu lembrei. Aí, tome. Dizer que suco. Tome. Pode usar, pode fazer suco. Aí eu disse, minha esposa, nananina não. Aí minha esposa, mas por que? Eu disse, porque quem manda em casa sou eu, é eu que estou autorizando, é eu que estou dizendo, porque é eu que tenho a visão. Aí tem coisa errada. Moral da história, a gente, se eu não me engano, a gente solicitou umas mangas para ela, ou foi ela que solicitou pra gente? Foi, a gente solicitou para ela, foi isso. Aí sabe onde eu vi a manga? Dentro do tacho. Dentro do tacho dela lá. Então o tacho dela lá estava fazendo o quê? Entendeu? Entendeu o movimento ou não? Então ela estava dando aquelas polpas estavam vindo da onde? Entendeu ou não? Estava vindo de ritual, estava vindo de macumba. Então o tema hoje foi liberdade. Até o próximo tema. E próximo tema depois a gente publica, eu não sei qual é. Então, vai ser quando? O próximo sábado, é? A gente vê daqui pra lá. Pronto, eu vou ter que ir, tá certo? Fica aí na paz. Que Deus abençoe. É esse sábado outro. Tá bom.